A dosagem para tomar esse produto é para terminar em um mês. Se terminou um mês, tem metade da garrafa, a pessoa falou, vou fazer uma economia. A gente chama de economia burra. Né? O que é economia burra? É você tomar um produto, você tomou tão pouco que não tem efeito nenhum. O efeito é tão insignificante que você não vai continuar tomando. Entendeu? Então, a gente fez o produto baseado em estudo de que a quantidade dele, uma vez fermentado, tem 900 gramas, você toma 30 gramas por dia, e 30 gramas não é 10 gramas, não é 20 gramas. Eu vou fazer esse produto durar mais tempo. Ele não é um remédio, ele é um alimento. Né? Então, 30 gramas por dia. Agora, tem muita diferença a pessoa tomar. Eu tomo em jejum, tá? Por que eu tomo no café da manhã em jejum? Porque senão eu esqueço. Eu estou fora de casa. Mas você acha que tem uma indicação, por exemplo, que deveria ser melhor tomar? Ou algumas pessoas que têm alguns distúrbios, talvez nesses casos tomariam em algum outro horário, ou mais de uma vez por dia? O que você orienta? O horário não tem problema nenhum. Eu acho que tem que ser como você faz. Qual é a maneira que você vai tomar que vai se adaptar ao teu estilo de vida. O produto em si não tem nenhuma contraindicação de tomada em nenhum momento, né? Seja de manhã, de tarde ou de noite. Inclusive porque você está se alimentando, né? Você pode substituir. O Zinco Juice pode ser um alimento para você em algum momento, porque você está usando, como eu disse, quando você come, as coisas fermentam, ele já está entrando fermentado, você está comendo uma refeição completa. Você pode até tentar fazer. Que eu gosto muito de trabalho de desintoxicação de pacientes. Tá. A pessoa que estiver muito intoxicada, ou que ela estiver muito mal e tal, fazer um jejum de Zenco Juice. Tomar o Zenco Juice 3, 4, 5 vezes por dia. Entendeu? Comer nada. E não comer nada. Eu tenho certeza que se a pessoa tomar 2, 3 vezes por dia o Zenco Juice por 2, 3 dias, e muita água, obviamente, vai fazer uma desintoxicação assim tremenda, tremenda. Vai dar uma melhora na saúde, assim, quando precisa dar um up rápido, usa só o Zenco Juice. E uma coisa que eu estava pensando aqui, né? O Zenco Juice é fermentado, a nossa comida fermenta lá dentro. Então, ele nutre, como fermentado, as bactérias fermentativas, que são aquelas boas, não as putrefativas, né? Tá certo? Então, você está dando comida para elas, portanto, você está... E você sabe que se você colocar um fermentado você, por exemplo, está fazendo o quinti, que é o fermentado de repolho. Se você botar o fermentado ali, aquilo desencadeia uma reação de fermentação. Então, ele, além de nutrir as bactérias, ele também aumenta a fermentação boa e natural do organismo. Então, a gente não está nem se dando conta de quantas coisas ele faz, entendeu? Ele dá os nutrientes já digeridos, ele nutre as bactérias boas e ainda ajuda o próprio processo fermentativo dos alimentos, né? Quanto ao volume e quanto ao horário, não tem diferença nenhuma. Como eu te disse, eu até acho que ele pode servir como uma alimentação desintoxicativa. Eu já vou esclarecer também algumas coisas relacionadas ao rótulo do produto, tá? Pessoas perguntaram, por que está escrito que é sugestão de consumo para maiores de 19 anos e ingestão mínima de 10 gramas? Então, eu vou deixar aqui entrar. O produto está escrito atrás no rótulo assim, ó, produto isento de obrigatoriedade de registro sanitário conforme a EDC do Ministério da Anvisa, né? da Anvisa do Ministério da Saúde. Então, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, o produto ele é dispensado de registro, mas ele segue uma rotulagem determinada pela Anvisa. Né? Então, por exemplo, esse produto tem 2 registros. Ele é dispensado de registro, é notificado no caso da Anvisa, e tem um registro junto à Agricultura. Só para você ver como que é a legislação brasileira. Quando eu faço esse produto atualmente pela dispensa de registro pela Anvisa, eu sou obrigado, por lei, escrever assim, ó, sugestão de consumo para maiores de 19 anos. Isso não estou dizendo que é para consumir a maiores de 19 anos. Sugestão de consumo é que a partir de 19 anos a Anvisa exige, né, exige assim, ó, o mínimo que você tem que tomar é 10 gramas por dia. Isso a Anvisa exige, que se você tiver mais de 19 anos, o mínimo que você tem que tomar. Agora, aí, o que as pessoas não vão às vezes concluem? Criança não pode tomar o produto? Não está escrito que criança não pode tomar o produto. Né? Está dizendo que para maiores de 19 anos, a sugestão de consumo é de 10 gramas. Pelo contrário, criança pode tomar o produto, deve tomar o produto. Tá? Só que, quando eu faço esse mesmo produto
com essa mesma formulação, idêntica, nessa mesma garrafa. E quando eu faço pela agricultura, que eu vou fazer na outra, porque esse problema é 6 meses para ficar pronto, então, no mínimo de fermentação. Mas na outra, não a próxima, a outra vez que eu vou fazer, que eu vou produzir o produto, eu vou fazer para agricultura. Aí você vai ver que assim, essa frase ela não existe. Não precisa dessa frase. Entendeu? Então, para você ver que você está num país em que você é obrigatório, assim, a lei exige, você não vai falar, não, vou colocar. Aí perguntaram assim para mim, qual é a validade do produto, Gilberto? Primeiro, o produto fermentado, uma vez lacrado, ele não precisa de validade. Mas tem, tá? Se você olhar aqui, ó, você vai olhar. É que não dá para vocês verem, mas está impresso aqui a validade dele, tá? Se você olhar depois na luz aqui, você vai enxergar aqui, tem a validade dele impressa aqui, ó. Data de validade dele, tá? Mas por que a validade? A validade ele existe igual vinho. O vinho não tem data de validade. Não. Mas depois que você abriu, para você fazer um vinho durar mais tempo, você tem que tirar o ar do vinho, certo? Por quê? Porque o ar é contaminante, né? O ar oxida, então ele contamina, né? Então, ou seja, um vinho às vezes não estraga, mas ele vai mudar o sabor. E depois, depois, com o passar do tempo, ele vai até estragar, um vinho tinto principalmente, entendeu? Então, o produto lacrado, ele não tem validade, mas a Anvisa exige que a gente coloque a validade aqui, então a gente coloca uma validade, né? Mas como a gente sabe também que você não vai guardar esse produto por 2 anos, 3 anos, você vai comprar e vai usar, vai comprar e vai usar, então não vai chegar nessa validade, porque o produto dura 1 mês. Você está falando isso, eu estou pensando que o pessoal está perguntando muito também em relação à idade, que é muito bom. Em relação a tomar, diabético pode Isso tomar aí. por causa daquela questão do açúcar, né? Pode, porque o açúcar, tudo já foi digerido. Tudo já foi digerido. Então não tem nada que não possa ser. E você está dando fermentado para as bactérias. Então não tem nada que vai prejudicar a pessoa nenhuma em nenhuma doença. Claro que eu sempre digo, na área da saúde tem 2 palavras que não existem, que é nunca e sempre, né? Então, assim, nunca e sempre não existe em medicina, entendeu? Sempre. Mentira. Nunca. Não existe. Porque sempre tem alguém que é uma exceção louca, né? Entendeu? Mas, assim, tecnicamente, o produto pode ser usado por qualquer pessoa. Eu vi uma pergunta perguntando se podia bariátrico pode. É óbvio, né? Se o bariátrico... Entendeu? Porque as pessoas perguntavam, mas pode tomar criança? Ora, um fermentado que todos os trabalhos mostram que melhora a flora bacteriana, que melhora os índices inflamatórios, que nutre, faz tudo de bom. A pessoa tem medo de dar 10 ml para o filho dela. E aí vai ali e come um McDonald's. Bacon com Coca-Cola para o filho, entendeu? Isso é que é perigoso. O perigoso é um McDonald's com Coca-Cola e não um fermentado, né? Entendeu? Não, a mesma coisa, bariátrico, qualquer um. Não existe nenhuma doença que a pessoa tenha que teoricamente, porque nós não estamos tratando a doença, nós estamos melhorando a flora bacteriana dela. Então não tem relação com a doença que ela tem, né? Isso eu vejo várias perguntas. Estou já matando todas porque aqui. A gente vê assim, tem nutricionista e nutricionista, tem profissional e profissional, como qualquer área, né? Às vezes aconteceu notícia falar assim, esse produto aqui tem açúcar, estou vendo que tem açúcar mascavo. Mas a gente tem que orientar, quando acontece isso, de que o açúcar é a matéria-prima para a levedura comer e produzir energia e fazer a fermentação. Só que a levedura que a gente utiliza é uma levedura híbrida, essa levedura no processo inicial que ela vai iniciar. Depois ela sozinha, a levedura você põe só no processo inicial da fermentação. E aí, quando acaba a fermentação, acabou todo o açúcar. Ou seja, acabou a levedura, não tem mais nada para comer. Aí acaba a fermentação. Por isso que o produto, a gente fala, você pode transportar esse produto antes de abrir, em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque ele não vai estragar. Entendeu? Qualquer jeito. Aliás, o açúcar é a primeira coisa que vai, né? O açúcar do 3º dia não tem mais. Já como é um produto novo, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, a pessoa fala, eu tenho doença de Crohn, eu tenho doença disto, eu tenho problema de diverticulite, diverticulose. As pessoas falam das doenças. Eu quero falar o seguinte, se você continua se alimentando, então você vai tomar o produto, entendeu? Se você continua se alimentando, você come, é lógico, algumas coisas intestinalmente ou por alguma sensibilidade, algumas coisas você não come. Tem pessoas que não comem coisas cruas, não podem comer coisas cruas por que está passando por algum tratamento específico, intestino, etc. Mas o que a gente diz assim, o produto é alimento. Se você continua se alimentando, o produto está na melhor formulação
que você poderia consumir. Entendeu? O produto sem agrotóxico, não tem pesticida agrícola, ele é avaliado antes, depois está fermentado, vai fermentar dentro de você, já fermentou fora de você. Então, ele vai consumir qualquer pessoa, ela vai consumir o produto. Como você disse, não existiu sempre. E, lógico, vai ter as exceções. Ah, eu tomei o produto. Ah, me deu uma cólica intestinal. Né? Não sei se foi o produto, mas se foi o produto, em função daquele, se tem uma outra patologia, né? E se foi pela patologia, você vai estar nesse grupo que é o mais exceção da exceção. Né? Mas uma pessoa, por exemplo, para nós, procurou semana passada, eu tenho alergia a gengibre, eu vi que no produto tem gengibre. Eu posso tomar o produto? Aí eu fui procurar, acho que eu conversei ou não me recordo. Ele falou assim, Gilberto, quem falou que esse tem de gengibre? Ela colocou, depois que fermentou, você não tem nem cheiro de gengibre Nada. lá dentro. Entendeu? Nada. A pergunta Não. ali dentro. Né? Já está digerido. É assim, ó, você não tem problemas com nenhuma dos elementos porque já foi digerido. A pessoa tem, eu tenho problema em digerir o gengibre. Não te preocupa, ele já foi digerido, entendeu? E as quantidades, imagina, 80 produtos em 30 gramas, que dá mais ou menos uns 20 ml, tá? Então, assim, você imagina, 80 produtos em 20 ml tem uma gota de gengibre, entendeu? Ah, mas adianta todo. Mas como é que fica se são vários produtos? Isso chama-se orquestra, entendeu? Porque não é uma questão de volume, é uma questão de combinação. O conjunto é que dá o efeito. A capacidade do conjunto que foi feito dá um resultado muito maior que se você comer o quinti, que é só repolho. É. Ou se tomar o kombucha, que é só chá verde, né? É o chá verde. É o chá verde. Então, assim, você não tem um violino, você tem uma orquestra inteira. Então, o efeito, né, de você ouvir uma orquestra inteira é maior do que ouvir o violino sozinho tocando. Não seja feio o violino, não é feio, não é ruim comer o quinti, mas a capacidade, o poder de todos esses nutrientes que vão ser, além de nutrir o seu intestino, vai ser nutrir você mesmo. Por isso que eu disse que ele funciona como uma nutrição completa. Se a pessoa quiser fazer um detox relâmpago com aquele porrada, né? Ele é maravilhoso.